Fala pessoal, boa noite. Queria conversar com vocês hoje a respeito de relacionamento, casamento, namoro, união estável, o que quer que seja. Não importa o nome que vocês dão para isso, existem alguns princípios básicos que eles vão funcionar como fundamentos para a construção da relação, como alicerces. E se esses alicerces eles não estão claros na cabeça de vocês, se eles não estão sendo trabalhados diariamente, construídos diariamente, obviamente que hora ou outra essa relação ela vai desmoronar. E esse desmoronamento ele pode acontecer de duas formas: ou na separação física mesmo, cada um vai para um canto, ou naquele casamento que já acabou, mas vocês continuam juntos, sabe? E independente do que aconteça, independente da situação que vocês estão agora na relação de vocês, é importante se atentar a esses pilares para que vocês possam restaurar esses pilares, reconstruir aqueles que estão bambos e construir aqueles que não existem. Fazendo isso, olha, é certo que aquilo que uniu vocês num primeiro momento, aquela chama de amor, de desejo, de amizade, ela volte a ser alimentada, tá bom? Mas como isso é um tema que ele demandaria muito tempo, hoje eu quero falar especificamente sobre uma coisa dentro desse pilar dos relacionamentos, que é a respeito do imaginário de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser que seja um exemplo muito comum. Eu recebo demandas de relacionamento dentro do meu consultório, tanto por parte de homens quanto por parte de mulheres. E algo me chama a atenção, que é a referência que vocês têm sobre um relacionamento, tá? Ouso dizer que grande parte de vocês não tem uma referência saudável sobre o que é um relacionamento saudável. Não tem. Vocês têm uma referência, geralmente, exclusiva do pai e da mãe de vocês. Que nem sempre é um relacionamento saudável, ok? Ok. Então, dito isso, vamos pensar no imaginário e relacionar com isso. Dentro do nosso universo simbólico, a gente tem alguns elementos que eles vão compor a forma como a gente enxerga a realidade e como a gente lida com as coisas na realidade, tá? Então, esses elementos, eles vão construindo ideias, vão construindo conceitos. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir aqui para vocês pensarem é: tente descrever qual que é a ideia que vocês têm sobre o que é um relacionamento, sobre o que é um relacionamento saudável. E aí, muitos de vocês vão entrar numa primeira camada, vão entrar no clichê. É companheirismo, é tesão, é amizade, é estabilidade, é segurança, bababá, bababá. Isso é o mais comum. Só que, geralmente não. Em muitos casos, isso que vocês têm na cabeça de vocês não é o que vocês viveram ou viram na vida de vocês, mas sim uma referência de Hollywood, uma referência da novela, referência de filme, certo? De clipe, sei lá. Então, essa referência de relacionamento bom, ela é entendida, ela é construída aqui no imaginário como algo fictício. Enquanto a referência real de vocês, aquela que vocês viram seus tios, seus pais, sei lá, amigos dos seus pais, pessoas na vida, são referenciais de egoísmo, referenciais de briga, de traição,
de um reclamando do outro, referenciais onde o homem exerce um lugar de domínio e poder sobre as crianças e a mulher, ou um referencial de um homem fraco, onde a mulher tem que resolver tudo e tem que mandar em tudo, certo? Então, esses referenciais são os referenciais de fato que constroem a ideia e o conceito que vocês têm sobre casamento. Por quê? Porque enquanto esse referencial do filme é algo que você viu e aquilo compõe alguns fragmentos de relação aqui na sua cabeça, os outros referenciais você não só viu, como você viveu, como você sentiu na carne o que era esse tipo de relacionamento. Isso que fica na carne também é informação. Também é informação que vai construir essa imagem de relacionamento que vocês têm. Só que essa imagem de relacionamento é o que faz, é o que orienta vocês para se relacionarem. Então, não importa o que vocês encontram como ideal, importa o que vocês de fato têm enquanto relacionamento, na cabeça, no imaginário. Tá? Não vou colocar na cabeça porque não é só da cabeça, é da cabeça, do coração também. Ok? O que importa é isso. Por isso que eu digo para vocês fazerem um exame honesto sobre o que é o relacionamento. Honesto. Sem tentar se enganar sobre essa ideia bonitinha de casamento que vocês têm, perfeitinha, de filme, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas sim aquilo que vocês viveram, tá? Então, voltando. A primeira coisa é reformar esse imaginário sobre o que é relacionamento, tá? Isso pode passar por você ver exemplos reais, tá? Mas passa por você pegar tudo isso que você imagina enquanto qualidades de um bom relacionamento, né? O companheirismo, blá 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 blá, e você tentar compreender como isso vai se manifestar de fato, em ato, no seu dia a dia. Porque se isso não virar ato, você está numa num devaneio, você está numa fantasia do que é um relacionamento. Certo? Por quê? Por quê? Lembra que existe uma parte da construção desse imaginário que ela vai se dar pela experiência? Então, se eu não experiencio aquilo que eu acredito ser um bom relacionamento, eu não construo um imaginário fértil, eu não construo um imaginário forte. É como se aquilo não fosse possível. Né? Vocês ficam com uma ideia do tipo, mas isso é só em filme, mas isso não existe, isso não é possível. A sua imaginação não é capaz de alcançar um lugar feliz dentro de um relacionamento, mas feliz mesmo, ok? Não, assim, resignado. É assim mesmo, e aí eu vou ser feliz. Não, feliz de verdade. Realização, tesão, calor dentro da relação. Tá bom? Então, por exemplo, teve um caso de uma cliente que eu recebi e que com problemas na relação. E ao começar a discutir sobre esses referenciais, ela trouxe, olha, né, depois de um tempo elaborando, questionando, lapidando a ideia, ela trouxe assim, olha, eu não sei o que é um relacionamento saudável no fim das contas. Eu tenho uma ideia do que pode ser, mas eu nunca consegui acessar nada parecido com isso. Minha mãe trata o meu pai assim, meu pai trata minha mãe assado, a mãe do meu esposo trata o marido dela dessa forma, e o pai dele, né, no caso o meu sogro, trata de outra forma. Então veja como
o imaginário é um ponto de partida. É um ponto de partida, tá? Então esse é um primeiro problema. Um imaginário que ele tá pobre. Não só pobre, como ele tá errado. Ele não recebeu alimento o suficiente. Ou ele recebeu só merda, no fim das contas. Ok? Só que aí tem um outro problema a respeito do imaginário, que é o seu imaginário, ele pode ser muito diferente do imaginário do seu marido ou da sua esposa. Podem ser imaginários que apontam para lugares diferentes. E aí vem a questão do diálogo, que é um dos pilares também do casamento, mas eu não vou falar sobre isso. Esses imaginários de ambos, eles têm que ter elementos comuns. E mais uma vez eu vou reforçar uma coisa aqui. Não elementos comuns em ideia. Elementos em comum em ato. Um diálogo não só de palavras, mas um diálogo de atos. Ok? Então, a construção, se você não teve esse imaginário de fábrica, vamos colocar assim, a construção do imaginário vai ter que ocorrer ao longo do caminho. Porque este primeiro passo vai orientar a forma como vocês vão dialogar, a forma como vocês vão criar os filhos, a forma como vocês vão se tratar um ao outro, aquilo que um gosta, aquilo que o outro não gosta, aquilo que faz um se sentir valorizado, que faz se sentir bem, e aquilo que faz a pessoa se sentir desconfortável, se sentir traída de alguma forma, que ela perca a confiança. Então, essa é uma parte que vai dar trabalho. Vai dar trabalho e demanda tempo. Por quê? Porque é preciso desconstruir uma série de coisas que ficaram aí na cabeça de vocês e começar a trazer outros elementos, ok? Outros elementos pautados na realidade, pautados naquilo que é possível e não na sua fantasia do que é um relacionamento, ok? Então, esse é o primeiro tema do nosso vídeo aqui. E eu quero que você comente aqui embaixo se isso faz sentido para você. Se você já reformou seu imaginário junto com o seu marido, junto com a sua esposa. Se isso já foi colocado em diálogo por vocês. E se vocês já fizeram isso, quais foram os frutos que isso gerou na vida de vocês. Tá ok? Então, a gente vai se ver no próximo vídeo. Vou trazer outro tema aqui pra gente discutir. Vou pedir duas coisas. A primeira coisa é para você comentar aqui embaixo o que você achou. Sugerir outros temas de vídeo. Outros problemas que você passa, ok? E o segundo recado, o segundo pedido que eu tenho para fazer para vocês é que se você se encontra numa situação como essa, se você acha que você precisa de ajuda profissional, se o seu marido precisa de ajuda profissional, que você entre em contato comigo. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para a gente poder agendar uma conversa, para eu entender um pouco do seu caso e para eu poder, de alguma forma, te orientar. Ok? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até breve.